Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, estamos no nosso podcast Família é Coisa Séria. E dezembro chegou, né? Chegou, minha gente, tá acabando o ano, dezembro chegou. Mas é o mês que as famílias se reúnem para os abraços, para o almoço, para tirar fotos, aquelas fotos que inclusive estão guardadas nas gavetas, né? Mas sempre também aquele momento que acaba tendo um pouquinho de discussão, porque algumas coisas ficaram sem conversar de forma adequada. Mas é importante as famílias se reunirem. E dentro desse espírito assim de rabanada, frango assado, chester, é que a gente quer conversar hoje nesse nosso podcast de dezembro e com o seguinte título: Nascer, Pertencer, Amar, uma conversa sobre o amanhã da família. Mas antes de começarmos a nossa conversa e eu apresentar aqui a minha convidada, eu quero falar para vocês que estamos aqui gravando esse podcast na Turnet Studio. A Turnet Studio fica aqui na Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo, um lugar muito agradável. A equipe aqui é muito legal. Já quero agradecer aqui a equipe, o Vitor, o Leandro, o nosso diretor de estúdio, o Pedro, que sempre nos acompanha. E você que deseja fazer um podcast, pode procurar a turma aqui da Turnet Studio, que é muito legal. Também quero lembrar para você que ainda não adquiriu meu livro, Guardar ou Cuidar, Eis a Questão. Com esse livro recém-lançado, que aborda a questão do termo guarda, para os pais, né, mães, os pais, discutirem o que quer dizer a guarda do filho. Guarda compartilhada, guarda unilateral, mas o mais importante é o cuidar da criança, né? Então, é um livro que eu acho que é gostoso de ler, não tem tanto juridiquês, né? É um livro que é para o público em geral, mas também para os operadores do direito, as pessoas que lidam com essa questão no dia a dia. Então, está aqui o livro, e eu faço questão de você fazer uma leitura e mandar comentários aqui para mim, manda aqui no podcast. Bem, hoje eu recebo aqui uma pessoa muito querida. Eu vou começar chamando ela de doutora, mas depois não vai ser mais doutora. É a doutora Francine Zanovello, a minha amiga Francine. Eu chamo ela de doutora só por isso, porque é advogada também. Ela vai se apresentar, mas ela é advogada, ela é mãe, cuida muito bem da filha dela, uma menina linda, maravilhosa. E eu vou querer que ela se apresente, que ela fale para nós aqui o que ela faz, como é que ela atua, e já vou dizer também que ela tem um livro. Depois ela vai falar desse livro, e certamente no decorrer hoje do nosso podcast, esse livro vai estar aqui em pauta. Os Filhos dos Úteros Artificiais, como o direito conseguirá ampará-los. Eu já li o livro, maravilhoso, Francine, já fiz inclusive observações para você, né? Um livro que eu recomendo também. Mas ela vai falar e a gente vai falar sobre esse livro. E além desse livro, ela também trabalhou na edição de um outro livro aqui que eu acabei de receber nos bastidores, O Direito Digital. Então, a intersecção entre lei, tecnologia e sociedade. Estou aqui com uma pessoa bem capacitada, certamente. Francine, muito obrigado por você ter aceitado o convite, mas eu quero que você fale de você para as pessoas que vão te ouvir. Fala o que você faz, fala do Clube da Escrita. Tem tanta coisa que você faz aí que é importante as pessoas saberem. Fique à vontade. Obrigada, Milton, pelas suas palavras sempre tão gentis. Quero te parabenizar, antes de mais nada, por esse projeto lindo que você está tocando aqui, está executando com maestria. E nele você está conseguindo aplicar algo que eu admiro muito em você. Já vou me apresentar, mas deixa eu te elogiar primeiro, que merece. É algo que eu admiro muito em você, acho que eu já te falei isso, de aplicar um olhar multidisciplinar a algum tema da nossa vida. E no nosso caso, esse tema específico, ele está dentro do direito das famílias. Então, essa interconexão que você faz de várias áreas diferentes ao direito, por exemplo, a sociologia, que você estudou, a filosofia, a comunicação, em que você é mestre, não é?
A psicologia, eu vi que você já trouxe uma convidada aqui, psicóloga. Sim, Cris Madi. Exato, foi ótimo. Então, assim, essa interconexão, eu acredito que é a única ferramenta capaz da gente executar o direito das famílias da forma como se deve, de forma eficaz, né? Então, assim, admiro muito essa tua atuação multidisciplinar, esse teu olhar multidisciplinar. Parabéns por estar executando e trazendo todos esses temas aqui no podcast. Obrigado. E então, agradeço o convite por participar de tudo isso, é muito lindo. Muito obrigada mesmo. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Francine Zanovello, advogada no Direito das Famílias também, e professora de redação jurídica. Eu dou aula em algumas faculdades em pós-graduação. Então, eu ensino outros advogados a escreverem de forma mais direta, mais clara. Eu sou defensora da escrita sem juridiquês, como eu sei que você também é. Então, a gente trabalha muito, assim, argumentos de clareza, de coesão. Esse é o intuito, né, da minha matéria. Também dou mentorias para advogados nesse tema de escrita jurídica. Defendo muito aquela comunicação direta, sem enrolação. Que bom. E, então, acho que esse ponto nos conecta também bastante, não é? É isso. E como é que é o Clube da Escrita? Sim, muito bem lembrada. Eu coordeno uma comunidade de profissionais do direito voltada justamente ao aperfeiçoamento da escrita jurídica. Tá. Então, ali tem advogados, tem titulares de cartório, tem até estudantes, alguns estudantes de direito. E a gente trabalha isso, como tornar a escrita jurídica mais fluida e fazer com que a gente consiga colher resultados na advocacia por meio dela, né? E também, como você bem mostrou aqui, a gente escreve nessa comunidade do Clube da Escrita um livro jurídico por ano. Aqui. Exatamente. Aí eu coordeno os membros que desejam lá no clube, escrevem um capítulo cada um e eu organizo tudo, a gente manda para a editora e nasce essa obra linda aí. A gente tem trabalhado com o direito e o digital. Porque no clube a gente tem profissionais de diversas áreas. Tem advogado de direito de família, direito do consumidor, direito penal. E todas essas áreas, evidentemente, foram afetadas pelo direito digital. Então, foi um tema que eu encontrei para que todos esses membros conseguissem escrever e para a gente publicar esses livros. Então, está sendo sensacional. Eles estão gostando muito de participar desse projeto e a gente está colhendo frutos bem bacanas. Bom, então aproveita. Como é que faz para participar disso? Podem me mandar uma mensagem. Fala do seu Instagram, o que é? Meu Instagram, francinezanovelo.adv. Então lá, me manda um oi, que aí eu mando todas as informações para o pessoal participar do Clube da Escrita com a gente. A gente lê também obras não jurídicas, que é importante, né, para aumentar o nosso repertório. Enfim, é como se tivéssemos um clube do livro dentro do Clube da Escrita. Recebemos também profissionais de fora para palestrar sobre sustentação oral, sobre negociação, enfim, vários temas que têm a ver com a advocacia e a prática jurídica em si. É uma comunidade bem bacana, da qual você faz parte, inclusive. Olha, é muito legal, né, participar disso, né? Eu participo do Clube da Escrita e a importância, né, de um profissional, como você disse, ele tem um olhar para várias áreas, né? Porque às vezes você fica só na questão técnica e esquece outros aspectos da vida, né? Ler um romance, ler um livro de filosofia, um livro de história, quanto isso vai ampliando o seu repertório, né? Sim, a gente não entrega soluções engessadas quando a gente consegue abrir essa visão para outras matérias, não é? Então a gente consegue acolher os nossos clientes entregando soluções eficazes que atendem por inteiro, sem deixar lacunas ali. Eu acho fundamental essa atuação interdisciplinar. Como vocês estão percebendo, o papo hoje aqui, tenho certeza que vai ser muito bom. E eu combinei com a Francine, vou chamá-la de Francine, porque ela é minha amiga, não vou chamá-la de doutora aqui, nem ela vai me chamar de doutor. Não. Se a gente chamar, só vai ser um ato falho. Sim, sim. A gente corrige. Como a Francine tem muita informação, tem aí um cabedal de informações, né? A gente
combinou aqui, eu vou até ler, combinou de a gente dividir a nossa conversa para. Porque senão tem conversa para mais de hora aqui, né? Exato. Conversa para mais de hora. A gente combinou de fazer pelo menos 4 blocos assim de conversas ou de temas, né? Que podem se intercalar, pode avançar, pode ir para frente, pode ir para trás, né? Mas a gente vai tentar fazer dessa forma. A gente vai falar um pouco das famílias de ontem e as famílias de hoje, né? Que acho que isso é muito legal a gente poder analisar e relembrar isso, né? Falar um pouco do que a Francine traz no livro dela, que são os úteros artificiais e o que faz de nós humanos. Olha, isso aqui é muito legal, a gente falar dos úteros artificiais. Fala também do direito de família, tentando alcançar esse futuro, essa dinâmica que é muito ágil, como é que a gente caminha com isso. E, talvez por último, mas não de uma forma tão segmentada, né? Mas vamos tentar fazer assim, o amanhã das famílias. O que nos espera, né? O amanhã das famílias. Seria o medo ou a esperança, né? O que a gente tem? Então, assim, vamos tentar conversar nessa toada, mas, como eu disse para a Francine, as pessoas que têm vindo aqui, a gente faz um bate-papo, né? Não é uma aula, Sim. É um bate-papo. Mas, Francine, começando pela questão das famílias de ontem e as famílias de hoje, né? E o que tem ocorrido ultimamente, eu queria falar do papel das mulheres, né? As mulheres de ontem, vamos dizer assim, né? As mulheres de ontem que eram as mulheres donas de casa, as mulheres mãe, as mulheres que estavam ali, né? O marido, o esposo era o provedor, a mulher, né? Então o casamento era a base da sociedade, a mulher submissa, muitas vezes. Bem, considerar filhos fora do casamento seria uma aberração. Aliás, os filhos eram filhos ilegítimos. A gente chegou a ter, na nossa ordem jurídica, para quem não sabe, o Estatuto da Mulher Casada. Exato. Foi só com ele que a mulher começou a ter mais alguns direitos. Alguns, exato. direitos. Que absurdo. Diria que com a Constituição de 88 que avançamos mais, né? Os direitos para as mulheres. As mulheres mesmo no Brasil só começaram a votar, acho que em 1937, se não me falha a memória, ou algo assim do tipo, mas não foi logo de cara. Sim. Também, né? Salvo engano. Mas hoje, assim, a gente tem uma transformação das famílias, né? Temos as mulheres que hoje são as provedoras. Sim. Elas que trabalham, né? Essa alternância hoje do poder familiar, não é mais o pátrio poder, né? Como a gente falava. Mas mesmo assim, né, Francine, a gente ainda vê umas situações que nos causam horror. As mulheres que são agredidas, tivemos casos recentes assim que parece coisa da Idade Média, sim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o avanço, parece que a gente tem um retrocesso, né? Ao mesmo tempo que a mulher avançou consideravelmente, as famílias avançaram consideravelmente. Eu estou falando, centrando na mulher, mas a gente fala da família de uma forma geral. Ao mesmo tempo regride. Como é que você vê isso? Tudo isso, né? Como é que você vê tudo isso? Para depois a gente entrar aqui na questão mais futurista, né, que é o seu livro. Sim, aqui. Sim. Essa evolução toda que aconteceu nas famílias, não é? Como você, enquanto você falava, eu me lembrei, deixa eu só voltar um pouquinho lá no início, em que você me apresentou, quando você falou que hoje, agora você acabou de falar que as mulheres têm filhos, né? São muitas vezes provedoras. Lá no começo você falou que eu sou mãe de uma menina linda. E não sei até se você sabe, eu sou mãe de 2. A menina verdade, você conhece. Tem um menino lindo de 20 anos, um homem lindo esqueci também. De falar, perdão. Os 2, a pequenininha linda e o maior. Com meu marido também, me apoia muito. Enfim, e você trouxe algo em que a mulher, na maioria das histórias e estudos que a gente vê por aí, a mulher sempre aparece como diminuída, fazendo o papel de atuar mais em casa. E olha que curioso, recentemente eu estava lendo uma reportagem que foram descobertos 2 fósseis de mulher
lá da fase pré-histórica, exato. E a partir disso, começou-se a estudar mais a fundo e descobriu-se que a mulher naquela época, era ela que participava da caça, que saía de casa, melhor, da caverna, né? Pra conseguir o sustento e trazia para o marido e para os filhos. E olha que curioso, por muitos anos a gente ouviu falar que não, que era o homem que saía. Que era o caçador, não né? era, não é? Tanto que se falava homem das cavernas, o homem das cavernas. Mas recentemente esses estudos, devido à descoberta desses 2 fósseis femininos, foram aprofundados e foi descoberto que não, na pré-história a mulher que era a mais importante, vamos dizer assim. Bom, então foi só lá na pré-história, porque depois, como você bem trouxe aí, o homem que passou a dominar, a comandar tudo, a gente chama isso de estilo patriarcal, né? Exato. Então foi sim, e ainda é, o homem supervalorizado. E depois veio o Estatuto da Mulher Casada, que deu alguns direitos para as mulheres. E a Constituição de 88 aí veio e sedimentou, a nossa Constituição aqui do Brasil, sedimentou que deve ser igual os direitos. Mas, como você bem disse também, isso fica muito na teoria, não é? Essa dignidade humana da mulher, muitas vezes não é obedecida. Infelizmente. E eu vejo isso com tristeza, claro, mas também com entusiasmo e esperança, porque assim, a gente vê muitos trabalhos de mulheres aí se destacando. Por exemplo, esse livro que você mostrou do Clube da Escrita, foi escrito só por mulheres. Só por mulheres. 7 mulheres atuantes do direito. A gente está no 2º livro do clube, também só de mulheres. Então, é uma demonstração muito evidente do nosso potencial, né? Isso também me deixa bastante animada. Mas é claro que a família veio tendo todas essas alterações, não só em relação a homem e mulher, como também em relação a filhos. Não é? Antes o casamento era a base de tudo. Se existissem filhos fora do casamento, eles não tinham os mesmos direitos. A partir de 1988, os direitos, então, começaram a ser iguais, independentemente da origem desses filhos, se foram no casamento ou fora. Então, muito se progrediu, sim, a partir da Constituição e até as formas de reprodução humana também. As formas de se ter filhos, que aí entra um pouquinho do que eu estudei nesse livro e publiquei dos úteros artificiais. Então, se a gente for pensar em modo de reprodução, a gente tem lá em 1978, na Inglaterra, nasceu o primeiro bebê de proveta. 1978. Que foi aquele que saiu no Fantástico, não? Ah, deve ter saído. Foi fantástico. Você é nova, acho que você não viu. Sou nova nada. E no Brasil, o primeiro bebê de proveta da fertilização in vitro foi em 1984, se eu não me engano. Então, a gente foi alterando também a forma de se ter filhos. Veja, pela fertilização in vitro, a gente tem a gestação por substituição, que popularmente conhecemos por barriga de aluguel. Exato. Também é uma possibilidade. Só que, talvez eu já esteja adentrando no teu próximo tópico. Nosso. Tá, sem problema, a gente volta. Mas isso me fez lembrar que essa reprodução esse aumento de possibilidades de se gerar filhos, eles demandam proteção jurídica. Muito legal isso que você está trazendo, né? Mas você vê, de qualquer forma, né? Mesmo com toda essa evolução, a gente ainda entende, né, o papel da mulher como um papel muito importante, né, na questão da família, né? Eu digo a mulher, a mãe, a avó, né, a irmã. Sim. Né, o quanto a mulher é importante e o quanto, às vezes, os homens não reconhecem isso. Né? No meu dia a dia, e acho que você também, no seu dia a dia como advogado, a gente vê isso, né? Você sabe muito bem que eu também sou mediador judicial, Sim. Faço mediação, né? E aí as mulheres vêm em busca de pensão, o marido às vezes não quer atender com pensão, ou porque não tem recurso, ou tem recurso, mas se negam,
Mas mesmo com toda essa transformação da família homoafetiva, família mosaica, todas as configurações de família, a mulher, e relembrando o que você disse, talvez lá atrás da pré-história, né? A mulher tem esse papel fundamental na sociedade, que na nossa sociedade brasileira, vamos falar da sociedade brasileira, às vezes ainda é pouco reconhecida, até pelas configurações geográficas que a gente tem, um país com as dimensões continentais que a gente tem, as diferenças regionais, diferenças econômicas, diferenças sociais, educacionais, né? Mas eu acho que sim, a mulher ainda tem muito para conquistar, felizmente, né? Tem muito, felizmente no sentido de brigar, não Sim. que seja o infelizmente da conquista, obviamente, corrigindo. Tem muito o que conquistar, espaço, e vai conquistar, né? Acho que cada vez mais tem homens entendendo isso, participando. Eu falo sempre para meus amigos, você ajuda em casa? Eu falei, não ajudo, eu participo. Exato. O negócio de homem ajudar em casa parece que é aquele que lavava a louça, né? Lá, ou então enxugava a louça, Sim. né? Participo, né? Mas vamos avançar, já que você trouxe um pouco, eu quero avançar, porque eu acho que vale a pena, porque o tema que você traz aqui no seu livro parece que parece ser um tema futurista, mas não o é, né? Você já abordou um pouco, talvez você trazer isso agora com mais concretude, porque a gente vê os filhos dos úteros artificiais, parece aquela coisa de filme, Sim. né? Ficção científica, espaçonave, né? Aí a gente vê um monte de vidros e pessoas dentro dos vidros, crianças sendo gestadas em vidro, coisa futurista. Mas acho que o futuro já chegou, Sim. né? Já chegou. E parece distante de muitas pessoas, de muitas famílias. Como é isso, né? Hoje em dia, porque a gente ouve, né? Acho que você aborda um pouco, mas eu tenho certeza que você sabe disso, de pessoas que têm interesse em ter filhos e fazem aquela reprodução caseira, né? Aquela inseminação caseira, que às vezes é um problema, né? Problema depois para reconhecer e registrar essa criança, né? Tem que entrar com ação judicial. Sim. Né? Mas fala, que é isso exatamente? Como é que é esse negócio do útero artificial? Dos úteros artificiais, né? E como é que as pessoas hoje em dia que têm desejo de ter filhos, e você já trouxe um pouco, como é que é isso? Como é que funciona certo. isso? Então, esses úteros artificiais, na verdade, eles estão dentro de um grupo de técnicas para que pessoas que não consigam naturalmente ter filhos, consigam, né? Então, é o que a gente chama de técnicas de reprodução humana assistida. Já existem outras várias técnicas para que uma pessoa consiga ter filho artificialmente. As mais conhecidas nossas são a fertilização in vitro, a inseminação artificial, a caseira, que você bem falou, que ainda dificulta na hora de registrar a criança, mas e tem ela problemas existe. Médicos também? Não tem, não? Pode ter, já que é feito em casa, ela não tem o amparo ali das clínicas, não é? Então, as mulheres correm risco. Correm riscos, né? De saúde, exatamente. Tem-se também a barriga de aluguel, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Juridicamente, a gente chama de gestação de substituição. Também é uma forma. Tem outras formas também, de nomes mais técnicos, acho que aqui a gente nem precisa citar. Mas é importante que a gente saiba que essas formas artificiais de se ter um filho já existem há bastante tempo. Exemplo disso foi lá em 1978, se eu não me engano, o primeiro bebê nascido por uma fertilização in vitro na Inglaterra. Bebê de proveta, exato. No Brasil, o primeiro caso de bebê de proveta foi em 1984. Então, veja, já tem um tempo aí, né, tanto de concretização quanto de estudos. E especificamente sobre os úteros artificiais, sobre os quais eu escrevi, há estudos sobre eles desde 1970 também, que os cientistas em diversas partes do mundo, é importante a gente falar isso, Israel, Japão, Estados Unidos, nossa, muitos países já participaram desses estudos, e com animais já deu certo. Então a gente começa a ficar preocupado, que daqui a pouco vai chegar nos humanos, certo? Então, com animais já foi
já conseguiram replicar ratinhos camundongos nascidos em úteros artificiais. Alguns outros animais também. Só que quando a gente chega na reprodução de humanos, esbarra-se, então, em questões muito complexas. Questões morais, éticas, exatamente. E então, por esse motivo, ainda não se começou a utilizar, não é? Mas a gente tem casos, por exemplo, esse ano nasceu na Suécia o primeiro bebê que foi gestado em um útero transplantado por robô. Nossa, como é isso? Transplante de útero. Esse transplante foi feito por uma equipe de robôs. Tinha médicos humanos também. E o bebê nasceu... Mas o útero de uma mulher foi transplantado para onde? Em outra mulher. E o bebê nasceu, tá ótimo, deu tudo certo. Mas foi colocado em uma outra mulher, é isso? Sim, não era um útero artificial, não é? Mas isso já indica a atuação tecnológica, no caso dos robôs, aí, não é? E com sucesso. Nossa, interessante. Recentemente também a China publicou que ela já tem uma empresa montada, e aí sim, de úteros artificiais, disponível para oferecer para a sociedade. Então, quem quiser, iria lá, contrataria uma máquina para gestar o seu filho. Isso já está pronto, vamos dizer assim, só ainda não está sendo usado, obviamente, pelas consequências morais, jurídicas, isso na China. Ainda sobre a China, teve uma feira no começo desse ano, 2025, em que uma empresa chinesa divulgou um robô com um útero artificial ali dentro. Poxa. Então, quem quiser também poderia encomendar alugar esse útero para gerar o seu filho. E aí, a partir disso tudo, nos surgem vários impactos. De um lado, a gente pode dividir em impactos negativos e positivos. Os negativos seria o receio disso ser usado indiscriminadamente. Não é? Sem um mínimo de legislação, enfim. Os impactos positivos seriam que famílias poderiam ser beneficiadas. Famílias que, de fato, desejam ter seus filhos, famílias baseadas no afeto, né? Famílias que têm problemas, não conseguem, poderiam usar esses úteros. O interessante isso que você está falando, claro, muito interessante. Outro dia eu assisti uma palestra, você deve ter informações melhor do que eu sobre isso. Você fala de barriga do aluguel. O Brasil não tem essa regulamentação. Alguns países têm, acho que Estados Unidos, Grã-Bretanha, parece que tem. Mas eu soube de um dado me deixou assim, interessante. A Índia tinha lá uma determinada região na Índia que as mulheres ficavam como se fossem prateleiras para serem reprodutoras de aluguel. De aluguel. Eram mulheres que reproduziam os filhos de aluguel. E gerava em torno, acho que, de $1 bilhão por ano para essas mulheres serem as reprodutoras de aluguel. Acho que com a pandemia, houve uma diminuição disso. Porque elas não podiam sair da Índia, as pessoas não podiam... Aí deu um problema. E parece que agora está proibido. Mas, assim, era uma prática... Exato. Na Índia, de alugarem mulheres, barriga, de alugarem o útero cobrar das mulheres, por isso, cobrar por isso para elas serem reprodutoras. Nos Estados Unidos. Parecia uma granja, assim, eu vi a foto, eu falei assim, entendo. gente, que coisa. Eu não cheguei a ver isso, não, essa imagem. A gente dá risada para não chorar, né? Sim. Mas como você bem falou, de se cobrar. Nos Estados Unidos, que é uma realidade um pouco mais próxima nossa, existe isso de... Cobrar, né? De cobrar. A diferença para o Brasil é justamente essa. Aqui no Brasil pode existir, sim, a barriga de aluguel, só que não se pode cobrar por isso, né? Acho que o Conselho Regional de Medicina aprova, mas não pode ter a cobrança. Exato, só não pode cobrar. E, inclusive, isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Não tem uma lei que regule isso, mas lá tá falando que...
a pessoa que vai oferecer, de preferência tem que ser parente de um dos pais. Tá. Se não for parente, aí precisa de uma autorização do Conselho Federal de Medicina. E a pessoa também tem que ter no mínimo um filho vivo, para não correr o risco de, por exemplo, nasce esse filho, a pessoa quer o filho para ela e não entrega. Porque tem esse detalhe do arrependimento positivo, né? Exato. A pessoa se arrepende. Se arrepende, quer ficar com a criança, como é que fica os pais que encomendaram? E outra coisa que me fez lembrar, você dizendo sobre esse caso da Índia, isso causa o chamado do turismo reprodutivo. É verdade. Países que não têm essa prática permitida, por exemplo, brasileiros vão para a Índia, alugam, pagam, não é mesmo? E depois vão buscar. Só que, nesse caso, na pandemia, por exemplo, em que a gente não podia se locomover, teve muitos casos de bebês encomendados antes que os pais não puderam ir buscar. Como ficaram esses filhos lá? Que estão ainda, vamos dizer, desamparados. Apátridas, muitas vezes, dependendo do caso. Então, isso impacta na nacionalidade do bebê, no registro civil desse bebê. Assim, são impactos em várias áreas. As coisas se intercalam. Vai indo, é uma bola de neve. A gente falou que ia dividir em bloco, mas já estamos falando de questões legais. Teve um problema com a Ucrânia também. A Ucrânia também tinha essa questão de barriga de aluguel. E as pessoas iam para a Ucrânia para alugar, só que com a guerra elas não podem sair e as pessoas não podem entrar. Teve, bem lembrado. Na Ucrânia. Agora, o seu livro me chamou também a atenção um outro aspecto, né? Pensando na questão mais futurista e um pouco do passado. Quando eu estava lendo o seu livro, eu lembrei do caso anotei aqui para não esquecer, do Casper House, né? Sim. Que gerou filme, inclusive do Werner Herzog, né? Para quem nunca entendeu, vou tentar explicar rapidamente, né? Casper House foi um sujeito que realmente existiu, aparece numa vila de Nuremberg, e com um bilhete na mão, e segundo informações, ele nunca teve contatos humanos diretos, assim, uma interação. O filme do Werner Herzog tentou, acho que, trabalhar isso de uma forma mais dramatizada, mas de qualquer forma é muito interessante o filme. É um filme antigo, não sei se está disponível nos streams, mas quem tiver interesse vale a pena assistir, Sim. Porque é dentro do que eu vou comentar aqui com a Francine e dos úteros artificiais, porque você já foi mãe, eu sou pai, né, esposa, a gente conversa com a criança no útero, tem interação, né? É tão bom ser pai, é tão bom ser mãe. Às vezes a gente até fala que está grávido também, desde né? antes do nascimento. Estamos grávidos, Sim. né? Uma prática hoje, né? Muito legal você assumir essa paternidade, né? Porque ser genitor é uma coisa, ser pai é outra. Exato. Né? Aí quando eu estava lendo o livro, a Francine sabe disso, eu quero trazer aqui a questão do útero artificial, a questão do bebê de proveta, mas pensando mais à frente, não só o bebê de proveta, porque parece que a gente vai discriminar essas pessoas, não é isso. Mas pensando mais à frente, pessoa China alugando úteros artificiais, essa interação, né? Como é que fica isso, né? Essa conversa. A minha esposa dizia que quando eu chegava em casa, e minha voz é uma voz assim tronitoante, né? O Renan, na barriga dela, já se mexia, né? Pode ter acontecido também com a sua filha, certamente, né? Como é que fica isso, né, Francine? Sim. Com a questão desse avanço, claro, sem impedir que as famílias queiram ter seus filhos, as transformações da sociedade, que é o que a gente está falando aqui das famílias, né? Se hoje a gente tem todo esse mosaico de família, um dia vamos ter essas famílias também, provavelmente. Exatamente. É uma pergunta que ainda não tem uma resposta certa. É por isso que a gente está nessa fase de publicação de livros, estudos, para que a sociedade se reúna e reflita mesmo sobre algo tão sério que vai trazer impactos tão profundos na sociedade. Mas algo que começou a acalentar meu coração quando eu fiz essa pesquisa, nesse sentido de, poxa, como que fica essa relação antes do nascimento? Mãe-filho, pai-filho? Vai prejudicar a criança, né? A exemplo desse livro do caso do menino Casper House, que foi encontrado, que não se lembra do seu passado. Segundo ele, né? Não tem. Teve interação humana, né? Exato. Então, o que eu descobri que começou a acalentar meu coração foi o seguinte:
Tem um estudo do psicólogo Levi Vygotsky que ele baseia a experiência humana na história da pessoa. Então, segundo ele, o que a criança... Ele usa esse estudo dele, o Vygotsky, para falar sobre a aprendizagem das crianças, né? Então, e eu aproveitei isso para o meu estudo aqui dos úteros artificiais. O Vygotsky fala que o que importa na vida da criança e da pessoa já adulta são as afetações que essa pessoa ou criança vão tendo durante a vida. Não importaria muito, então, o que ela tem geneticamente, vamos dizer, alguma predisposição. O que de fato vai moldar a vida do sujeito são as histórias que ela vai construir, que ele vai construir durante a vida. Então, por exemplo, a criança do útero artificial. Por mais que ela não tenha tido contato humano na gestação, após o nascimento, ela vai conviver com essa família que tanto a desejou, vai ter os impactos, as afetações, tanto negativas quanto positivas, e são elas que vão moldar essa criança. Então, a gente conclui que a criança não teria tantas sequelas negativas, pensando nessa teoria do Vygotsky, né? Isso nos conforta um pouco. E, além disso, quem ainda quiser pensar, não, mas é importante sim esse contato humano, a gente tem notícia de que essas máquinas de úteros artificiais, elas vão ter, a todo momento, computadores, fone de ouvido ali na máquina. Então, os pais... Mundo Novo. Exato, totalmente. O livro, quem quiser, leia esse livro, Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Aldo Huxley. Isso, obrigada pela pronúncia. Então, de casa, a mãe ali, seja quem encomendou, pode ficar falando e a criança ali, o feto, vai ficar ouvindo o tempo todo e vai, né, se tentar... do pai. Exato, vai se tentar reproduzir também essa interação intrauterina. A gente vai acabar voltando nesse tema e eu vou avançar em outro, que é a questão do direito de família tentando alcançar esse futuro, né? Porque é a questão legal. Você já falou um pouco, mas assim, né? Fico imaginando, eu também quando eu estava lendo o seu livro, né? Fiquei imaginando. Aí vamos supor, eu comendo uma criança, né? Encomendo, vou falar essa palavra, mas encomendo por útero artificial. Aí a criança não sai do jeito que eu quero. Eu vou para o direito do consumidor. Para onde que eu vou, né? Que absurdo, né? Olha quanta coisa que... Eu vi outra, né, Francine? Muito interessante tudo isso que você está falando, né? E como é que o direito, né, vai alcançar todas essas questões que estão no futuro. Porque o direito, por mais que a gente tente, né, ele sempre parece que está um passo atrás, né? Sim. Você vê, né? O Código Civil, que está em discussão, hoje está discutindo a questão de irmãos unilaterais, bilaterais, a questão de herança. Se todos têm direito ou não ao mesmo quinhão. Que eu, particularmente, acho que, sendo filhos da mesma pessoa, sendo irmãos, eles têm todo o direito. Porque já que a Constituição reconheceu os chamados filhos ilegítimos, né? Não temos mais filhos ilegítimos, e eles têm direito à herança, por que aqueles que são irmãos unilaterais teriam um quinhão diferente, né? Então a gente tem discussões que ainda parece que caminham assim a passos muito lentos, enquanto que a gente tem inteligência artificial analisando já exames, o útero que você falou na China, né? Isso é coisa futurista, né? Coisa de filme de ficção científica que a gente ouvia. Então o direito parece sempre estar atrás. Aí a gente comentou agora desses casos da Ucrânia, casos da Índia, ou mesmo no Brasil, para a gente ficar aqui no Brasil, pessoas que desejam de forma muito honesta, e um direito delas quererem ter filhos, e o casal não pode ter filhos, né? E aí, ou fazem a adoção à brasileira. Para quem não entende a adoção brasileira, vamos tentar resumir, né? Combina num hospital, combina numa maternidade, no interiorzão do Brasil, ou alguma moça aí que vai ter
uma criança não queira, a gente, no dia que ela estiver entrando no hospital, você nos diz, a gente vai lá pegar. É legal isso? Óbvio que não, né? Mas é uma prática que existe. Nos interiores do Brasil, a gente falou assim, o Brasil tem aspectos regionais, continentais, que o que a gente vai saber o que está acontecendo no interiorzão, numa região do Nordeste, né? De crianças que nascem, de quem é o pai, aí outro pega. E como é que fica a questão do direito sucessório depois, né? Porque uma moça que se prontificou, uma mulher que se prontificou a ceder o útero dela, gratuitamente ou não, mas ceder o útero dela para gestar um ser, só que aí ela está sentindo, né? Sim. Aquela criança no útero. Pode criar um vínculo, né? E depois ela tem a que chama-se desistência positiva, né? Desistir, não quero mais, não entrega. Não entrega naquele momento. Mas se depois, quem é o pai? Que posses que o pai tem? Ah, peraí, o pai vai morrer, mas olha, ele é o pai. Vai longe, vai longe essa discussão, não é? Então acho que assim, você que está nos assistindo, né, e que conheça alguém que já passou por essa situação, existem cuidados a serem tomados. Né? Não estamos aqui dizendo que você vai ter que fazer isso, né? Ou procurar um advogado para fazer, mas saber que existem riscos, porque o Brasil não tem legislação específica, né, Francine? Não tem legislação específica. Quem estabelece algumas regras é o Conselho Federal de Medicina apenas. Mas lei mesmo a gente ainda não tem. Inclusive, está para votação o nosso Código Civil, que é a lei, uma das maiores leis, pretende ser alterada. E essas disposições que o Conselho Federal de Medicina já trataram, o novo Código de Processo, novo Código Civil vai englobar. Então, agora sim, se for aprovado esse novo projeto do Código Civil, essas normativas vão lá para dentro do Código Civil, que o Conselho Federal de Medicina já previu. Por exemplo, isso que você falou da barriga de aluguel, que a gente chama gestação de substituição. Lá tá falando que isso tem que ser feito em uma clínica credenciada, e a pessoa que está cedendo o útero, ela assina um termo se comprometendo a entregar esse bebê, como você falou, né? Então, mesmo que tenha gerado esse vínculo, ela abre mão e ela vai ter que cumprir o que ela assinou ali. No Brasil é um pouco mais fácil, porque geralmente essa pessoa que está emprestando o útero é parente, né, de um dos pais, como a gente já falou. É, inclusive, um dos requisitos que seja mesmo parente até 4º grau. Se não for parente, aí o Conselho Federal de Medicina tem que autorizar. Mas, então, mesmo que ela tenha criado ali um vínculo, vai estar na família dela, né? Então, é mais fácil de entregar esse bebê, eu imagino. Mas, como você falou, que o direito, retomando a sua pergunta, o direito parece que está sempre correndo atrás de algo que já existe e já é feito na sociedade. E é bem isso mesmo, né, Milton? Se a gente for pensar, voltando lá na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceram aquelas atrocidades, né, de experimentos com humanos, o Hitler lá comandando para fazer experimentos. A eugenia, né? Exato, aquele monte de atrocidades. Lógico, não tinha legislação, e também, se tivesse, eu acho que, né, não valeria muito. Mas, enfim, foi só depois de acontecer tudo aquilo de negativo, é que foi criado, por exemplo, o Código de Nuremberg, não é isso? Que foram as primeiras regras que determinavam como que deveriam ser experimentos envolvendo pessoa humana a partir de então. Então, precisou ocorrer muita coisa negativa para se criar uma lei, para estabelecer regras, para que aquilo não acontecesse mais. E ainda é assim. Primeiro acontece na sociedade e depois o direito vai correndo atrás e positiva. Exato. Tem até uma frase de uma jurista, a Ada Pellegrini, ela fala bem isso, ela afirma: onde há sociedade, há o direito. Então, assim, é bem isso. O que acontece, na prática, o direito vai e oficializa, vamos dizer assim. E nós já tivemos muitos avanços, né? A gente tem que falar que teve.
Porque, por exemplo, assim, ó, os processos de adoção, você que quer adotar uma criança, os processos de adoção acho que avançaram, a questão da paternidade afetiva, que Isso. facilitou muito, né? Multiparentalidade. Multiparentalidade, ou seja, a criança, acho que hoje a partir dos 12 anos que você pode estabelecer a questão da paternidade, né? Isso. Afetiva. Então, assim, isso ajuda assim, na concretização das famílias. Exato. Né? Esse ponto, desculpas, Claro. que você trouxe da multiparentalidade, algo interessante pra gente falar também pro pessoal que nos ouve. Mesmo que a pessoa queira incluir no seu registro o pai ou a mãe afetivo, vamos supor, o padrasto, uma tia, enfim, qualquer pessoa que essa criança tenha afeto, então pode incluir no seu registro como pai ou mãe, mas não precisa tirar o pai ou a mãe biológico. Pode ter duas mães, Exato. Dois pais. Olha, né? como avançou, gente. Inclusive pode ser feito em cartório. Em cartório, diretamente no cartório. Pode ter o auxílio, uma consultoria de um advogado, mas você pode ir direto no cartório, né? Hoje essas questões extrajudiciais também estão facilitando muito. Muito. O sistema de cartórios do Brasil é um dos mais modernos do mundo. De outros países vêm aprender com a gente. Olha que orgulho nosso. E que ninguém fala isso, ninguém fala. Teve o Colégio Notarial do Brasil e Registral publicou, mas isso, né, fica ali só entre a classe. A gente tem que divulgar isso. Você pode fazer inventário extrajudicial a depender do tipo de inventário, da situação, mas assim, você pode consultar um cartório no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Tudo no cartório, não precisa entrar com ação, né? Então, é possível isso, né? Então, houve avanço, claro. É que às vezes nós brasileiros, mas a sociedade, o mundo em geral, gosta de fazer as coisas assim na galega, né? Gosta de fazer na galega. Não vai ter problema, né? Só que terá. Enquanto você está aqui, casado, esposa, filho, marido e tal, mas a gente esquece que a gente morre, né? Esquece, a gente acha que é eterno, né? A gente morre. Ou mesmo com a questão das múltiplas famílias, hoje o direito está amparando as múltiplas famílias. Então a pessoa esquece que vai morrer, mas aí pega e doa uma parte para um, esquece de dar um para outro, né? Às vezes doa, mas aí quando morre, aquela doação a gente vai ver foi nula, porque não poderia ter sido feito daquela ou faz forma. Como eu digo assim, o termo para entender mesmo, faz na galega, né? Na galega. Sem registro. Não, é meu filho, eu pego e dou, é meu filho, eu gosto dele. Não vou dar para esse, vou dar para aquele, mas não registra. Então, é um problema. Do mesmo modo que é isso que a gente está tratando aqui, né? Dessa regulamentação de você não ter essa possibilidade de ter filhos e se valer de uma pessoa para alugar o útero dela. E do mesmo modo que a pessoa pode desistir, você também acaba... Também, né? Também poderia. Aí a pessoa... aluguei o útero dela, mas a minha esposa ficou grávida. Então ficou grávida no mesmo momento. Não quero mais. Você tem um filho lá. É muito... E outras situações da nossa sociedade, de pessoas que morrem e congelam os espermatozoides, não é isso? Porque sabem no futuro, né? Quer dizer, antes de morrer, congelam. Antes de morrer, congelam. E o companheiro depois pode, né, fazer a fertilização e ter esse filho, mesmo com o companheiro falecido. É possível. Inclusive, Milton, esse tema que você trouxe de quem desiste, né, encomendou... Eu encomendei e desisti. Desiste da barriga de aluguel. Para os defensores desse novo formato do útero artificial, isso seria um benefício do útero artificial em relação às outras técnicas, por exemplo, barriga de aluguel. Então, a pessoa iria escolher o útero, não precisaria mais usar essas pessoas para alugar os seus úteros, iriam diminuir os riscos, né? Diminuir esse tal do turismo reprodutivo, não precisa viajar para outro país que tenha essa oferta de úteros, né, alugáveis. Então, tem os defensores, claro, como tudo na vida, tem o lado positivo dos úteros artificiais, mas a gente precisa refletir muito ainda, conversar e estudar muito,
sobre os impactos negativos. É algo muito sério, que precisa estar muito bem amparado para começar a valer, né? E começar a ser oferecido de fato para a sociedade essa possibilidade de se ter filhos dentro de uma máquina do útero artificial. É isso que você fala, né? Assim, eu vou caminhar para o quarto, mas a gente pode ir para o último e depois volta mais a questão dos medos e esperança das famílias, né? Passou isso agora, né? Tinha os desenhos animados e minha mãe, para mim, falou isso para mim, né? Filho, como é que eu nasci, mãe? Não, a cegonha te trouxe. Aí tinha desenhos animados, mostravam isso, A né? cegonha. Cegonha. A minha irmã, ela nasceu de parteira em casa. Eu era pequeno, mas essa imagem está muito marcada na minha mente. Está muito marcada. Devia ter, a diferença acho que são 2, quase 3 anos de diferença para mim e para minha irmã. E eu ficava só no colo de uma vizinha. E outras pessoas eu não ficava, só no que eu ficava. Aí no dia que minha irmã nasceu, minha mãe estava no quarto e eu queria ir lá pro quarto, né? E eu fui pro colo dessa vizinha e chorava. E eu me recordo, assim, tem essa imagem, assim, né? De uma mulher um pouco mais obesa entrando com uma mala, né? A parteira. A parteira. Foi pro quarto. Aí depois que a parteira saiu, eu fui pro quarto para aparecer minha mãe e tal. Um dia conversando com a minha irmã, ela falou, será que eu era filha da minha mãe mesmo, né? Às vezes eu fico desconfiado. Claro que era, eu vi você nascer, você estava lá, né? Inclusive eu descobri que não era cegonha. Ou era aquela mulher que era cegonha. Cegonha era uma mulher obesa com uma mala, né? Uma mala, assim, uma maleta, né? Você veio dentro daquela mala. Você veio daquela mala, eu vi você. Ah, mesmo, você veio, claro, eu vi, né? Então, contando esse aspecto da minha vida, né? E a gente abordar um pouco isso. Hoje os pais, não sei como é que os pais abordam, né? Não me passou isso com o Renan, não me recordo, né? Mas tinha a questão da cegonha, né? Nossa, né? Aí os pais daqui a alguns anos, né? Não, filho, você nasceu no útero artificial na China. Já veio de uma máquina. Numa máquina, né? E o pior... né? Vamos imaginar... Claro, a gente pode falar de questões relacionadas à educação sexual, agora também são esses medos que os pais têm, mas me recordei disso, né? Como dar essa explicação para a criança. Como é que você nasceu? Exato. Né? E o pior, Milton, é que assim, as crianças estão tão acostumadas com a tecnologia, eu vivencio isso. Por exemplo, eu não sei mexer no meu computador, acontece alguma coisa no celular, é meu filho. É seu filho. É meu filho. Ou até a minha pequena, a menorzinha, sabe mais do que eu. Então, assim, para eles... O avô tá lá, chama o neto, né? Chama o neto que ele resolve, né? Com toda certeza. E então, para eles, é muito natural já. Eles não vão ter esse comparativo de como era com o contato mais intenso humano com a atualidade mais tecnológica. Para eles, o natural já é a tecnologia. É a tecnologia, né? Então... Infelizmente, acho que talvez assim não tenha um medo, né? Não tenha um medo. Talvez esse medo seja nosso agora, né? Nosso, porque a gente tem esse comparativo. A gente sabe como era antes, não é? Então, para eles vai ser mais natural. Eu estava conversando também com uma pessoa, né? Teve uma pesquisa, não lembro que instituto que fez, acho que foi americano. Esse americano gosta de fazer pesquisa de tudo, né? A pergunta básica era assim: você gosta mais do momento atual que você está vivendo ou do ano de 1975? Até para pessoas que nem nasceram em 1975, né? Por incrível que pareça, muita gente respondeu, inclusive brasileiros, que 1975 era melhor do que hoje. Eu falei, gente, eu responderia que hoje é muito melhor. 1970... Uma pergunta muito aberta também, muito aberta, né? Com base em quê? Considerando o quê? Mas... se fosse perguntado a mim, eu falava, meu amigo, hoje é muito melhor do que 1975 no Brasil. Tínhamos ditadura militar, ou governo militar, conforme as preferências. Para comprar uma Coca-Cola era um absurdo, não conseguia comprar uma Coca-Cola, família de classe operária não comprava. Sandália havaiana, quando muito. Hoje, com todas as dificuldades que temos, como você falou, sua filha já nasceu com a internet.
né? Então, a gente guarda, às vezes, umas imagens do passado que parece que é melhor, que é o que é o nosso tema aqui, os medos e esperanças. Então a gente fica uma com certa essa utopia, utopia, assim, né? Ah, tem saudosismo. que nascer, todo mundo tem que nascer de barriga, do útero. Talvez não, né? Inclusive, olha que me fez lembrar aqui, esse medo do novo, me parece um pouco isso que você tá falando, né? Se a gente for lembrar do estetoscópio, sabe o aparelho de ausculta? Quando ele foi lançado, usar, assim, sai na rua com eu eles. sou médico. É. Advogado tem que ser o anel, não tem Exato. anel, o cara fica com... Quando foi lançado, as pessoas tiveram esse preconceito também. É mesmo? As pessoas pensavam, poxa, vai acabar esse vínculo humano do médico colocar o ouvido em mim, e agora um aparelho vai escutar meu coração? Não quero isso. Teve essa rejeição. E hoje é super normal. Claro que num impacto infinitamente menor, eu tô fazendo essa comparação, mas é algo pra gente refletir, que daqui a pouco vai ser natural. Como falamos que com o advento do rádio, o jornal ia acabar, com o advento do rádio, televisão, na verdade, televisão, o rádio ia acabar, muito pelo contrário, hoje fundiu-se jornal, rádio e televisão numa coisa só, não é? Sim, o stream, você liga o seu celular, que está aqui sobre a sua mesa, você pode assistir novela a hora que você quiser, pode ouvir o programa de jornal a hora que você quiser. Se você estiver no carro, você vai ouvir, né? Sim. E se você não quiser, você pode assistir. Então, acho que realmente são medos que às vezes a gente carrega que talvez não sejam necessários, né? Mas talvez também um pouco por desinformação, né? Sim. Falta de informação, nossa, né? E falta também de um meio termo, eu acredito. De falta de dosar. Porque tudo que é excesso, seja para um lado ou para o outro, vai ser negativo. Então, essa avalanche de tecnologia a nosso dispor, a gente não pode se render e deixar essa avalanche dominar a nossa vida. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor nos pontos em que a gente precisa. Quem comanda continua sendo o humano, né? Eu acredito muito que a tecnologia é apenas um meio. A essência deve permanecer a mesma, que são os nossos valores, o afeto, a tecnologia que seja apenas um meio para a gente alcançar o que nos é mais valioso. Aqui a gente já falou de alguns livros, eu até quero colocar aqui um livro, fazer propaganda, porque o livro vale a pena. Do Yuval Harari, Nexus, o último livro dele, que trata sobre tudo isso, né? O processo todo de comunicação humana e falando da inteligência artificial, né? E como nós podemos nos utilizar da inteligência artificial. Não ela nos dominar, como a gente vê em filmes, né? Pode até acontecer, quem sabe? Mas a gente poder se valer dela. Hoje, se a gente estava falando do estetoscópio, também eu vi uma reportagem, a gente lê tanta coisa que a gente vai lembrando, né? Que a inteligência artificial está fazendo agora análise, né, das ressonâncias, radiografias, não é nem mais um médico, porque ela consegue já fazer a leitura correta. A inteligência artificial pode ser muito boa para tudo, a depender de como a gente usa. Inclusive na área médica, você falou dos estetoscópios, às vezes eu tenho dificuldade com essa palavra, mas a inteligência artificial já está fazendo leitura de ressonância, de radiografias, de exames de imagem, que às vezes o olho humano não consegue observar. E a inteligência artificial, ela consegue detectar melhor do que o olho humano. Então, acho que assim, não é medo, né? A gente está falando que o nosso podcast aqui, Família Coisa Séria, está no mês de dezembro. As famílias ainda devem e continuarão fazendo a macarronada italiana, né? Vai fazer macarronada, o frango, a lasanha, peru. Sim. Né? Claro, né? E as coisas vão se transformando. E acho que cada dia que será o presente será o dia que a gente está vivendo e será um bom dia, um bom momento, não é? O que você acha? Não é só ficar com saudosismo. Claro, brincar na rua era legal? Eu gostei de brincar na rua. Mas hoje as crianças vivem uma outra situação. Mas como você disse também, acho que ficar só na tecnologia, não possibilitar interações, aí acho que é ruim. Exato. A gente volta naquilo, do meio termo. De ponderar, de saber utilizar um pouco de cada e se beneficiar do que cada área pode nos oferecer, não é? Então, eu acho que essa abertura para o novo é necessária,
mas sem nos esquecer dos nossos princípios. Sim. Isso me fez lembrar agora uma frase acho que ele é um arquiteto dos Estados Unidos, o Fuller, que ele fala, para você combater algo que você acha que não tá legal para você, não adianta só você ficar brigando, discutindo. Você tem que construir um modelo novo que, na prática, demonstre que o antigo não estava tão legal assim. Então, é mais ou menos isso que a gente está vivendo, né? Tá chegando tecnologia, modelos novos. Muitas vezes podem provar que os antigos não são tão bons. É porque ser conservador ao extremo não vale a pena. Os extremos não vale assim, né? Ah, você é conservador ou você é progressista? Depende. Você mesmo, né? Comanda um programa muito legal, que é o Clube da Escrita. É muito bom ler, muito bom escrever, óbvio. Agora, mesmo eu sabendo ler e escrever, por que eu não posso utilizar a inteligência artificial? Nós, no mundo jurídico, pode facilitar. Agora, se eu não domino a leitura, se eu não domino a escrita, se eu não tenho esse raciocínio... Não tem como conferir o que a inteligência artificial fez, né? Tanto é que a inteligência artificial está colocando alguns advogados em fria, que ela cria jurisprudência que não existe, Sim. busca lei que não existe, aí você não tem a capacidade, o raciocínio de verificar e de conversar com a inteligência artificial. Exato. A gente pega, né, Francine? Pega processo, eu estou com um processo de 1.900 páginas, né? Utilizar a inteligência artificial para dar talvez pontos importantes, vale a pena? Vale, né? Mas eu não vou ficar só com aquilo, eu vou pegar o processo, vou ver pontos, vou ler. É um auxílio, né, Milton? É um auxílio. Exato, concordo. Como já teve também denúncias, infelizmente, a pessoa saiu, juízes que se utilizaram de Ctrl-C, Ctrl-V de inteligência artificial para dar as sentenças. Sentença, né? Então, assim, não vale a pena. Não dá. Então, acho que assim, a questão da escrita, a gente citou aqui no nosso bate-papo vários livros, né? Vários livros. Sim. Quer dizer, não adianta essa pessoa não tem esse background, não tem como é que é essa história, né? Esse arsenal próprio, né? Arsenal. Exato. Pô, arsenal. E isso a gente citou alguns, deve ter mais aí certamente, né? De filósofos, sociólogos, historiadores, romancistas, que tudo isso cria a nossa história. Para quando você pegar a inteligência artificial e falar, peraí, opa, não é bem assim, né? Exato. Eu não condeno, não condeno. A gente tem que usar o que a gente tem à disposição para potencializar o que a gente já faz, né? E eu acho super interessante a gente sempre parar para refletir sobre isso, ou seja, sobre o fato da gente ponderar o uso da tecnologia. Tem alguns escritores contemporâneos, eu gosto daquele Byung-Chul Han, ele é sul-coreano, mas é radicado na Alemanha. E ele tem uns livrinhos bem fininhos, assim, leitura rápida, leitura a linguagem super simples. E ele trata bem esses dilemas que a gente vive hoje. A sociedade acelerada. Exato. A gente muitas vezes está lendo ali e pensa, mas isso eu já sei. Tá, mas você parou para refletir sobre isso? Eu acho que a leitura de livro físico mesmo é muito relevante para a gente parar, ter esse tempo de sedimentar e refletir, para não sair vivendo no automático. Uma prática que eu já adoto, quando eu saio com amigos ou com minha esposa, a gente vai num restaurante, eu desligo o celular. Ótimo! Desligo. Eu tenho até uma certa ojeriza de restaurantes cujo cardápio é no QR Code. Sim, também tenho. Aí fala, tá bom, porque eu gosto de conversar com o garçom, bater papo. Sim. Aí depois eu desligo. Outro dia fomos num restaurante, uma mesa redonda, lá tinha uma família, todos com celular, só uma senhora, que provavelmente era a avó, sem. Sim. Todo mundo abrindo o celular e a senhora lá quietinha. Então então pra que você sai? Não é? Exato. Então eu não estou condenando o celular. Não estou condenando você ter... Gente, advogado precisa, né? Hoje as pessoas precisam do celular para tomar decisões. Tá lá a vida no celular. Sim. Mas eu adoto em alguns momentos do meu dia
Se entregar ao presente. Presente. Quando eu vou para atividade física, estou fazendo atividade física. Estou no restaurante, eu estou assistindo um filme. Milton, o que me lembrou aqui agora? Okay. Algo que a gente já conversou muito sobre a filosofia estoica. Não é bem isso? Estoica. Aquilo que eu controlo, eu controlo. O que eu não controlo... Vamos indicar mais um livro aqui pro pessoal, do Marco Aurélio, aquele Frases, como chama? Frases estoicas, né? Como é que é? Agora eu não lembro. É do Marco Aurélio? Ou não? Marco Aurélio, tem Sêneca. Eu tenho um livro que são 365 frases de estoicismo. Esse. Para cada dia você ler uma frase. Eu tenho esse livro em casa. São 365. Eu tenho esse livro. Um por dia, perfeito. Por dia. Eu leio uma frase por dia. E tem Sêneca, tem Marco Aurélio. Agora esqueci o outro. Falhou, não esqueci. Mas são os estoicos. Exato, que eles nos ensinam é justamente isso que a gente está falando, né? Pra gente se entregar ao momento presente e não se ultra preocupar com coisas que não estão ao nosso alcance. Aquilo que eu controlo, eu controlo. Exato. Eu controlo. Claro, não é, como eu coloco no meu livro também, não é só levar uma vida Zeca Pagodinho. Não é isso. Sim, você planejar a sua vida. Sim. Mas tem coisas que você não tem controle. Não tem controle. Tem controle sobre a macroeconomia? Não tem. Sobre o banco, eu vou ver como é que eu vou lidar com isso. Aliás, seu livro, olha, eu não finalizei, mas o trecho que eu já li, meu Deus, tá melhor do que eu esperava. Assim, essas interconexões que você traz novamente, que riqueza, Milton. E assim, essa reflexão que você traz, né? Que a gente tem que se preocupar mais com quem quer cuidar do que com quem quer... Guarda. Ter a guarda em seu nome. Não, vamos nos preocupar com... Tá mais ali no fundo, né? Nossa, tá muito bom o livro. É uma questão antiga do direito que eu espero que um dia mude, essa sociedade mude, né? Porque você tem um filho, filhos, tem que cuidar. Eu falo, eu sou pai até morrer. Meu filho hoje vai fazer 27 anos em janeiro. Eu sou seu pai até morrer, cara. Não tem papo. Não, sou pai. Muito bom. Ele já está trabalhando, está com a independência dele, ele é agrônomo, está caminhando com a vida, com a empresa, tá estabelecendo a vida dele. Mas eu falo assim, olha, somos pais. Sua mãe, eu sou seu pai. Tô aqui até o fim, né? Exato. Até o fim. Claro, quando a criança, você tem uma menina, a gente diz, isso não é negociável, escovar dente, tomar banho. Não. São cuidados diferentes em cada fase deles, né? Não tem negociação, vai escovar o dente, vai tomar banho, não tem negociação, por quê? Não interessa, vai lá. Aí vai chegando fase dos cuidados, né? Sim. Eu acho que é isso que as famílias precisavam entender ao colocar um ser humano, seja ele por um útero normal, útero natural, ou artificial. Né? Ou útero artificial na China ou no Brasil que um dia vai chegar, não sei, ou uma barriga de aluguel, enfim, você colocou um ser humano neste planeta, porque ainda é nesse planeta, não sabemos daqui alguns anos, né? Ainda nesse planeta, você tem responsabilidades. E não pense, né, que é só os encontros de Natal, de Ano Novo, dar o presente, né? Dar o celular, não dar o celular, enfim, é para outro podcast, né? Mas é importante o cuidar. E lembrando, a gente está caminhando para o final, viu, Francine? Lembrando que viva o momento e viva da melhor forma possível, como dizem os estoicos, né? Sim. Viva do melhor momento. Aproveite esse momento com a sua família, esse momento de final de ano para boas reflexões, para planejamento no próximo ano. Exato. E cumpra, né? Porque às vezes vou fazer regime. Cumpra, deixa pro dia 2 para começar. E antes de encerrar, eu quero também agradecer os colegas aqui da Tante por todo esse apoio e todo o apoio aqui do estúdio. O nosso diretor Pedro, que nos acompanha sempre. O espaço aqui é muito bom. Bom, é um espaço agradável, muito não é? agradável. Sim. Pessoal muito bacana.
E agradecer imensamente a minha amiga doutora Francine. A Francine, que esteve aqui comigo, batendo papo. Você que nos acompanhou, espero que tenha gostado dessa conversa. E deixe sua sugestão, né, para próximos encontros. Eu vou passar aqui a palavra para a Francine também, das suas últimas impressões, mas já estou agradecendo ela imensamente por estar aqui comigo, compartilhando desse bate-papo. Muito gostoso. Eu que te agradeço, Milton. Foi, assim, um momento muito especial para mim. Eu adoro conversar com você. A gente, se deixar, a gente não para, né? Uma coisa vai levando a outra. Isso me é muito agradável. E lembrando que de tudo isso que a gente falou, eu acredito que, assim, apesar de todos esses medos, inseguranças, incertezas que existem em cima desse tema, especialmente dos úteros artificiais, o que deve ficar é o afeto, como você falou. Nas nossas relações familiares, né, de amigos, enfim, o afeto que é o que importa, né, o carinho, a consideração, a responsabilidade. Então isso deve ser a base de tudo. A tecnologia que venha para nos ajudar a sedimentar esse afeto. Então, expresso meu afeto aqui por você e te agradeço por esse convite. Desejo muito sucesso ao canal. Muito obrigado. E olha, para você que está nos acompanhando, acompanha a doutora Francine também no Instagram dela. Isso! E como eu sempre digo, família é coisa séria. Até a próxima.